a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá, darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. É isso mesmo que nós cantamos. E foi tão bom cantarmos assim, com uma melodia tão linda, numa interpretação tão maravilhosa, porque é realmente isso, cantai ao Senhor Deus um canto novo. E veja, canto novo é canção nova. Só que se diz canto, mas na verdade para nós no Brasil, canção é muito mais forte do que o próprio canto. Cantai ao Senhor uma canção nova, porque Ele fez prodígios. Ele fez prodígios. Ele fez prodígios na vida de Maria. Ele fez prodígios nas nossas vidas. Ele fez prodígio na minha vida. E no Evangelho, o anjo diz a Maria: para Deus, nada é impossível. O anjo disse isso referindo-se a Isabel, porque para ela engravidar era impossível. Ela era estéril, já estava idosa, humanamente não tinha condições, mas engravidou pelo poder de Deus. E é isso que o anjo disse, porque para Deus nada é impossível. Mas quando Maria ouviu o anjo dizer, para Deus nada é impossível, ela então, num arrobo que vinha do fundo do seu ser, do seu espírito, ela disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a escrava do Senhor. Ela sentiu-se simplesmente escrava diante daquilo tudo que o anjo lhe havia dito. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se, faça-se. E Deus fez. Daí a maravilha das maravilhas, muito mais maravilha do que o que aconteceu com Isabel, aconteceu com Maria, porque por obra do Espírito Santo, o Verbo de Deus, o Filho de Deus Pai, que não tinha corpo, inacessível, que o Antigo Testamento não conheceu, Ele se faz carne. E se faz carne, é isso que nós temos. Faz assim no seu corpo. Ele se fez carne. Ele se fez carne como nós, no seio de Maria, como toda criança é gestada no ventre da sua mãe. E no 9º mês, Jesus nasce para realizar a sua missão. Então, o impossível dos impossíveis, o prodígio dos prodígios acontece com Maria. Meus irmãos, eu posso dizer que na minha vida, Deus mostrou que para Ele nada é impossível. Nada é impossível. Estou completando hoje, graças a Deus, 52 anos de ordenação sacerdotal. Mas era impossível a minha ordenação, porque no último ano da teologia, o 4º ano,
Eu contraí uma doença que os médicos não conseguiram detectar o que era. Eu tinha muita dor de cabeça, mas uma dor de cabeça imensa. E também os meus olhos estavam assim ofuscados. E eu não conseguia ver, portanto, eu não conseguia ler. Imagine você fazendo o 4º ano de teologia e não conseguindo ler. E com muita dor de cabeça, eu ia às aulas, eu escutava. Mas era um esforço enorme. E por isso, quando chegou no mês de maio, já no mês de maio, o meu superior achou que era bom eu deixar o seminário. E eu saí e vim aqui, bem pertinho, em Lavrinhas. E daí eu fiz tantas outras coisas, que não aquelas próprias de estudo, porque eu não conseguia. Eu levei livro comigo para ler, livro mais leve, que não eram livros de estudos, mas assim mesmo eu não conseguia. Um pouco mais à frente, uma irmã salesiana, como se chama mesmo, Nelsinho? Irmã Clara. Ela era superiora do hospital de Piquete. E ela passou por Lavrinhas e, vendo a minha situação, disse ao superior de Lavrinhas que era bom que eu fosse para o hospital. E lá fui eu para o hospital. Lá um médico cuidou de mim. Como é que se chama mesmo o médico? Dr. Vanderlei. Ele é daquele tempo. Dr. Vanderlei se desvelou por mim. Fez de tudo que podia, mas eu não melhorava. Mas quando chegou no mês de julho, a irmã Clara me disse o seguinte: olha, Padre Jonas não, olha Jonas, porque eu era apenas seminarista. Lá em Lorena está acontecendo uma Mariápolis. Lá sabia eu o que era Mariápolis. Está acontecendo uma Mariápolis e algumas moças aqui do hospital estão gostando muito. O senhor podia ir, vai lhe fazer muito bem. Bem mais tarde, eu vim perceber, a irmã Clara teve uma intuição. Ela viu além. Ela viu que o que eu precisava era mais do que tratamento do físico, a tentativa de curar uma doença. Eu precisava ser curado na alma. Eu precisava de uma transformação no meu interior, porque é do interior que vem justamente todas as mudanças. E o físico também acaba progredindo a partir do que se faz no interior. Numa daquelas noites, sozinho no quarto que me cederam, eu tinha um evangelinho, só os 4 evangelhos, portanto era bem pequeno, de bolso, eu usava assim sempre no bolso da camisa. Eu abri, e naquele tempo não era costume fazer isso, pegar e abrir a Bíblia ou o Evangelho numa passagem qualquer, para tirar uma palavra de Deus. Nem se pensava nisso. Seria até uma coisa desaconselhável fazer isso. Mas eu abri, e caiu naquela passagem no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, que diz, onde Jesus diz a Pedro e aos apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Gente, aquilo caiu sobre mim como um raio, mas um raio benéfico. Algo penetrou dentro de mim e uma transformação muito grande aconteceu dentro de mim.
As pessoas dizem que Paulo caiu do cavalo, né? Para mim foi algo semelhante. Eu caí do cavalo. Algo muito bom aconteceu comigo e eu fui de joelhos para o chão. E no chão, de joelhos, eu me entreguei a Deus, entreguei toda a minha vida. Eu não sou capaz de recordar as palavras que eu usei, mas me entreguei. E aí está o importante. Gente, o impossível aconteceu. Interessante que com isso, e o que antes estava para baixo, aquilo que as pessoas costumam chamar de para baixo, é o que eu sentia, eu consegui alçar voo, e criei ânimo, e fui ao meu superior, e disse a ele: será que eu posso me ordenar no final desse ano? Veja, já era mês de julho. Portanto, um semestre inteiro passou e eu estudei somente o mês de fevereiro, março, abril. E não cheguei todo abril, porque no mês de abril eu já estava muito mal. Em maio eu saí do seminário, como eu contei. E ele disse para mim: se você prestar os exames de primeiro semestre e passar, você pode se ordenar. Gente do céu, você não imagina o meu ímpeto. Eu tinha a possibilidade de me ordenar. O impossível estava acontecendo. O que era impossível agora estava acontecendo. Eu conversei com a minha irmã Clara, ela me entendeu. Ela sabia que eu não estava bem ainda. Falei com o doutor Vanderlei. Ele entendeu também. Mas mais ele ainda sabia que eu não estava bem. Mas eu voltei para o seminário. E aí, com uma fúria, e a palavra boa é essa, fúria, eu estudei. Eu não conseguia pegar os livros, porque seria muito para mim. Eu peguei os apontamentos dos meus colegas, e eles foram muito bons. Me deram os apontamentos deles, não era cola, não, era apontamento. Passado alguns meses, eu prestei exames. Os meus professores fizeram exames orais. Por um lado era bom, porque não precisaria escrever, porque mesmo estudando nas apostilas dos meus colegas, eu ainda continuava com dor de cabeça. Eu continuava ainda com os olhos tremendo. Então eu não precisaria escrever. Mas por outro lado, os professores podiam perguntar o que eles quisessem. E perguntaram, eles queriam saber se eu sabia. Mas graças a Deus, as minhas notas não foram aquelas que costumavam ser anteriormente. Para mim foi até uma humilhação, mas essa humilhação foi o de menos. Com notas rasas, mas eu passei. E aí, já se abriu a possibilidade, no dia 8 de dezembro daquele ano, 1964, eu seria ordenado. Uma característica da minha ordenação foi essa. Eu via que todos os anos os meus colegas, na véspera da ordenação,
pela necessidade de receber os parentes, os amigos, de alojá-los. Os meus colegas ficavam todos eles perturbados. Não tinha um momento de recolhimento em preparação para a ordenação. Até de noite ainda estavam recebendo parentes, amigos. E na manhã seguinte iam se ordenar. E eu não concordava com isso. Eu queria fazer um dia de retiro inteiro, no dia 7, que equivalia ao dia de ontem. E falei para os meus colegas e falei para os meus pais, para os meus parentes, que eu faria um dia de retiro. E bonito que eles respeitaram. Eu fiz um dia inteirinho de retiro em preparação para a minha ordenação. Tanto assim que meus pais, na tarde do dia 7, eles chegaram no seminário com os paramentos, porque os paramentos tinham atrasado. Então eles me entregaram o paramento, eu recebi. Daí convidei meu pai e minha mãe para se sentar, para a gente conversar um pouco, e eles permaneceram em pé. Eu disse: senta, pai, senta, mãe. Ele disse: você não disse que você queria passar um dia de retiro? Nós só viemos entregar o seu paramento, já estamos indo embora. Eu fiquei encantado pela compreensão dos meus pais. E no dia seguinte, lá estávamos nós, 8 horas da manhã. Naquele tempo, a ordenação se fazia de manhã cedo. 8 horas da manhã, estávamos lá para a ordenação sacerdotal. Uma coisa muito interessante que me intrigou foi essa. O nosso superior tinha ensaiado a celebração, porque ele disse: eu não quero ver vocês, e a expressão dele foi essa, zanzando no presbitério. Então, vamos ensaiar e cada um aprenda qual é o seu lugar. Eu vou chamar em ordem alfabética e cada um vai ocupando o seu lugar. E o ensaio foi perfeito. Quando chegou no dia 8, na hora da chamada, que é uma chamada que se faz oficialmente, ele começa chamando Jonas Abib. Eu parei. Olhei, e ele repetiu com mais ênfase: Jonas Abib. Eu entendi que era eu mesmo. Lá fui eu. E eu fui o primeiro. Daí a ordenação todinha, nós éramos 17, veja que beleza, éramos 17 se ordenando. E eu era o primeiro em tudo, porque há várias cerimônias, há várias funções. E eu era o primeiro sempre, e aquilo batendo dentro de mim. Você é o primeiro entre os seus colegas, você é o primeiro entre os seus colegas. E eu queria me desvencilhar daquele pensamento: não, quem sou eu para ser o primeiro entre os meus colegas? Mas continuava ainda, insistentemente para mim, aquela intuição: você é o primeiro entre os seus colegas. Depois, uma coisa lindíssima, naquele tempo, nós mesmos carregávamos o paramento. Quando eu vi o paramento do bispo, eu disse, porque eu só vi na véspera, né? Meus pais foram levar o paramento, eu mal vi o paramento, mas me parecia que o paramento do bispo era igual ao meu, e o meu paramento era igual ao do bispo. E aquela briga dentro de mim: é, não é, sim, não. Quando eu chego
para colocar o paramento, isso depois de ser ordenado, eu vi que realmente o meu paramento era igualzinho, perfeito, sem nada de diferente, um paramento bonito, como esse que vocês estão vendo. Um paramento lindo, igual ao do bispo. E era mais uma vez Deus me dizendo, você é o primeiro no meio dos seus colegas. Eu não podia imaginar que Deus fosse fazer tudo isso que Ele fez comigo. Passados esses 50 anos, eu só posso dizer, meu Deus, é por bondade sua. Eu fui e estou sendo o primeiro no meio dos meus colegas. Os meus colegas são muito bons. Muito bons. Mas Deus não fez com eles o que fez comigo. Quem fez foi Deus. Mas Deus fez comigo o que não fez com eles. No dia 9, que seria o dia da manhã, eu ia tirar um outro dia de retiro em preparação para a minha primeira missa, que ia ser no dia 9 à noite. Naquele tempo já havia missa vespertina. Mas quando eu estou descendo do dormitório, eu me encontro com um colega meu, do Nordeste, que diz, que bom que encontrei você, Jonas. Por favor, faça o discurso. Daí que me lembrei que, entre nós colegas, havíamos escolhido a ele para fazer o discurso que todos os anos acontecia depois da ordenação, no jantar solene que nós tínhamos. E todos esperavam por aquele discurso. Mas eu fiquei admirando, mas por que eu? E por que você não faz? Porque ele foi escolhido, porque ele falava muito bem, ele escrevia muito bem. Ele nem precisava de escrever, ele tinha uma facilidade enorme de falar. E ele me explicou, olha, eu sou lá do Nordeste, você sabe, e não veio ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem nenhum dos meus irmãos, até na hora da ordenação. Eu fiquei procurando na igreja se havia algum deles que chegou depois, mas não houve ninguém. E me disse ele, eu caí numa tristeza profunda. E hoje eu continuo nessa situação, eu não vou ser capaz de fazer o discurso. Daí eu abro mão do meu dia de retiro, e vou preparar o discurso, no lugar do meu colega. E naquela tarde, no final do jantar, eu profiro o discurso. E onde Deus me colocou. Eu havia pedido no meu diaconato, portanto 1 ano antes, que Deus me desse o dom da eficácia da palavra. E Deus disse, olha aí, eu te dei. E você começa justamente socorrendo o seu colega. É assim que você vai fazer. Você vai socorrer muita gente. O dom não é para você, o dom é para os outros. Te dou sim o dom da eficácia da palavra, mas para socorrer a muitos. E sou obrigado a dizer que, graças a Deus, o Senhor me concedeu este dom. E eu tenho podido, usufruir deste dom. Daí, depois da minha ordenação, o meu apostolado foi muito forte.
desculpa falar assim, superior aos meus colegas. E principalmente eu era impulsionado para os jovens. Mas por quê? Eu tinha todo aquele ardor. Naquele tempo a gente não usava a palavra evangelização, mas hoje eu reconheço, era um ardor de evangelização. Por quê? Porque justamente eu tinha tido na metade daquele ano o meu encontro pessoal com Jesus, ali naquele quarto, durante aquela Mariápolis. E aquilo mudou radicalmente a minha vida, me tornou outra pessoa. Aconteceu uma vez que na festa de Nossa Senhora Auxiliadora, um jovem, Sérgio Monello, veio dizer a mim: olha, não tem ninguém que cuide de nós, jovens marianos jovens. O senhor não podia cuidar de nós? A minha primeira inclinação era dizer não, porque eu já tinha trabalho para valer. Mas alguma coisa aconteceu dentro de mim, e eu acabei dizendo sim. E começamos, e o bonito, como eu tinha aquele evangelho, e ainda mais depois com aquele meu encontro pessoal com Jesus, os nossos encontros semanais se passavam na base do evangelho. A gente lia uma passagem do evangelho, se propunha a vivê-lo durante aquela semana, e na semana seguinte a gente vinha dar o resultado de como tinha vivido aquele evangelho. E o grupo crescia em tamanho, mas principalmente em profundidade. Aí eles mesmos propuseram termos uma missa de jovens na paróquia. E com cara e coragem, nós fizemos a missa de jovens. Só que naquele tempo, veja, 50 anos atrás, as pessoas só cantavam aquelas músicas tradicionais, que não atraíam os jovens de jeito nenhum. O que eu fiz? Como eu era músico, fui para o piano, dedilhei as melodias e fiz o canto de entrada, fiz o canto do ofertório, fiz o canto da comunhão, o canto final. E aí então com os jovens, com violões, naquele tempo ainda não era conveniente guitarra na igreja, mas com violão e órgão. Os jovens cantavam, aquela igreja grande se enchia. E a beleza da participação daqueles jovens, eu sempre fazia uma pregação bem de acordo com eles. Só que foi um fuá na paróquia, especialmente as velhinhas, que se sentiam as donas da igreja. Elas foram reclamar, nem foram com o pároco, foram direto com o nosso superior geral. E eu fiquei sabendo. Só que o superior geral não se manifestou logo. Um domingo, terminada a missa, o superior, chamava-se Padre Debonis, entrou na sacristia. Eu falei: meu Deus do céu, acabou a missa de jovens. E ele chega para mim e diz assim: se Dom Bosco fosse vivo, ele estaria fazendo a mesma coisa. Parabéns, é isso que se faz, é desse jeito. E disse ele: olha, não é pelas músicas que são boas, não é pela sua pregação que é boa. Já são 2 domingos
que eu fico no confessionário, atendendo às confissões desses jovens. E ele me disse: esses jovens são santos. Agora você pode aplaudir. Isso é mais importante do que a primeira parte. Esses jovens são santos. Para ver a que ponto chegou aquele trabalho. A ponto do superior, que estava justamente querendo ver como é que a coisa era, porque as más línguas diziam ao contrário, não é? Ele diz as duas coisas. Primeiro, se Dom Bosco vivesse, ele faria a mesma coisa. E segundo, esses jovens são santos. Eu averiguei pelo confessionário, pela vida deles. E daí me veio à mente fazer um esquema de encontro de jovens, para aqueles jovens. E eu tive uma semana, mandado do meu superior para uma cidade vizinha, e lá, tendo pouco serviço, porque eu não era o pároco, ninguém me conhecia, eu fiz todo o esquema de encontro de jovens. E me lembro bem, com uma caneta preta, quando terminou a semana, eu fui para São Paulo novamente e fui fazer o batizado do filho de uma prima minha. E após o batizado, eles deram um lanche. E uma coisa que serviram foi uma sobremesa de ricota. E você sabe que ricota, quando se estraga, é um desastre. Naquela noite, sozinho no meu quarto, era tempo de férias, portanto pouca gente no colégio. Eu fiquei lá sozinho, vomitando e evacuando, não sei quantas vezes. Depois eu perdi as forças e fui obrigado a ficar na cama mesmo. E veja que tristeza, não é? Eu evacuava e eu vomitava ali mesmo na cama, me sujando todo, mas não tinha força para me levantar. Até que depois do meio-dia, um colega meu, que hoje é bispo, veio ao meu quarto e por sorte eu tinha deixado a porta aberta, a porta encostada apenas, não estava com chave. Ele disse: o que aconteceu com você? Quando ele viu a minha cama e o meu estado, ele já entendeu tudo. Daí foi falar com o superior do colégio e não deu outra. Quiseram me levar para o hospital. E graças a Deus me levaram. Só que eu estava sem força nenhuma. Quando eu entrei no hospital, as coisas giravam em mim. Eu também na maior humilhação, porque eu fiquei só com um pano por cima e uma comadre por baixo, porque não parava de evacuar. E quando tiraram a minha pressão, ela estava lá embaixo, inaudível, quer dizer, não se ouvia a pressão. O médico, lá na salinha dele, disse: esse padre não escapa, ele fica aqui mesmo no hospital. Mas nada é impossível para Deus. Momentos depois
deles tirarem a pressão desse jeito. E o médico ter dado, eu soube isso depois, né? E o médico ter dado esse veredito. Tiraram a pressão. E ela deu 12/8. Daí o médico foi no quarto e ficou bravíssimo. Falou para os enfermeiros: vocês que erraram, não é possível. O padre está sem pressão e agora com 12/8, de uma hora para outra, e ficou bravo. Mas era verdade. Não foram os enfermeiros, não. Nada é impossível para Deus. Eu havia acabado de fazer o esquema de encontro de jovens. Deus tinha destino para aquele. O inimigo entrou no meio, quis acabar comigo. Acabaria, humanamente ele acabaria comigo. Mas graças a Deus, para Deus nada é impossível, nada. Encurtando a conversa, da Semana Santa daquele mesmo ano, veja, nós estamos no começo do ano. Na Semana Santa daquele ano, nós fizemos o primeiro encontro de jovens, que aconteceu aqui, lá em cima em Campos do Jordão. E gente, foi uma maravilha. Aqueles jovens se expressavam assim: eu tive um encontro com Cristo, eu tive uma trombada com Cristo. Era a linguagem deles. E o mais importante, a vida deles mudou. Assim como houve uma grande mudança na minha vida, houve uma grande mudança na vida deles. Deus fez a obra, aquele encontro de jovens surtiu o seu efeito. Daqueles encontros de jovens, nós temos uma multidão de pessoas espalhadas pelo Brasil. Temos 2 bispos que são resultado daqueles encontros. Aliás, 3 bispos, resultado daqueles encontros, 3 bispos. Para mostrar como realmente para Deus nada é impossível, nada. Mas Deus não queria só isso. Eu acabei contraindo tuberculose. Pela tuberculose eu fui agora para Campos do Jordão, mas não para fazer encontro, né? Mas para ser encontrado. Mas graças a Deus, porque para Deus nada é impossível. Em 3 meses, veja, uma tuberculose não se cura tão rapidamente. Em 3 meses eu estava curado da tuberculose. Os meus superiores me mandaram aqui para o Vale do Paraíba, para Lorena, para começar tudo de novo. O primeiro ano eu fiquei bem comportado, mas a partir do ano seguinte eu já não aguentei mais. Havia um ardor dentro de mim, eu não podia ficar parado. E comecei também os encontros de jovens aqui em Lorena, até que chegou um momento em que fiquei sabendo que o Padre Haroldo Rano, jesuíta, estava pregando a respeito de uma tal renovação carismática católica, de um tal batismo no Espírito Santo, que eu não sabia nada disso, não entendia nada disso. Eu acabei indo participar de um dia apenas no nosso colégio. Ele deu um dia inteiro para os nossos seminaristas e eu estava no meio deles. No final da missa, o Padre Haroldo disse para nós padres na sacristia: se vocês quiserem, eu me imponho as mãos sobre vocês e vocês então, e eu vou pedir que vocês sejam batizados no Espírito Santo. Os padres olharam entre si, mas ficava feio não aceitar. Mas eu quis do fundo do meu coração, porque eu entendi aquilo que o Padre Haroldo tinha dito, tinha entendido, mas eu não tinha aquilo que ele falou.
E veio passando um por um. Eu fui um dos últimos, quem sabe o último. E quando ele impôs as mãos sobre mim, aí foi a decepção. Eu não senti nada. Fiquei na mesma. Mas naquela noite, sozinho no colégio, andando por aqueles arvoredos do colégio, eu comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Foi uma beleza. Havia algo totalmente diferente em mim. No dia seguinte, parece que tudo tinha se mudado. O colégio tinha se mudado, as árvores tinham se mudado, o céu tinha se mudado, tudo tinha se mudado. E principalmente começou a mudar dentro de mim, primeiro, a oração. Eu orava de uma maneira totalmente nova. Segundo, a Bíblia para mim tornou-se familiar. Parecia que as letras da Bíblia saltavam do papel e vinham na minha direção. E eu tinha um entendimento, veja bem, eu já tinha feito teologia. Mas era um entendimento diferente, era outra coisa, não era um entendimento intelectual, era um entendimento de espírito. A minha celebração da missa mudou totalmente. E a minha pregação também, a minha pregação era incisiva. Deus fez a sua obra. Para Deus, nada é impossível. E eu verifiquei que eu não era o que eu devia ser. Eu não era ainda o que eu devia ser. Mas eu não era mais o que eu era. Eu não era mais o que eu era. Eu era uma outra pessoa. E dou graças a Deus, porque esse sacerdócio que Ele me concedeu, esse padre que Ele me fez, a mim, a obrigação de ser cada dia melhor, porque para Deus nada é impossível. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Me dá um Lá maior. Nelsinha me atiçou. Ele vai ter que cantar comigo. Dá um microfone para ele. Eu creio em Ti, Senhor, luz e verdade eterna, puro e perfeito ser. Fá si menor. Que todo ser Si, governa. Mi. Eu creio em Ti, Senhor. Bate pelo menos. Luz e balada. verdade eterna, puro e perfeito ser. Que tudo ser governa, Senhor. Bate pelo aí. Espero em Ti, Senhor, meu Pai e meu amigo, no gozo e no sofrer, o Teu querer bendigo. Espero em Ti, Senhor, luz e meu amigo, no gozo e no sofrer. Não é música dos anos 60. Não é. Música dos anos 60. Eu tive que fazer justamente músicas assim, porque estávamos nos anos 60. O meu DNA é 64, né? E os jovens cantavam essas músicas, né? Roberto Carlos veio depois, nós viemos antes dele. Quero Te amar, Senhor, na vida e na morte, em Tuas mãos.
Amém. Amém. Temos que adaptar-nos aos jovens, porque com jovens é mais fácil. cançãonovaplay.com. Assine já!